Foi. Deixa eu compartilhar aqui. Não sei, vai ficar vocês aqui no cantinho, que eu não sei tirar isso não. Ó, vocês querem ir na ordem mesmo? 1, 2, 3 e por aí vai? Acho que pode ser, né? Mais É, fácil. show. A número 1, a letra A, eu não consegui fazer. Eu tentei, assim, mas eu não tive nenhuma ideia, assim, para começar. Alguém conseguiu? Ele falou isso numa das aulas, né? Utilizou, inclusive, realmente essa coisa do beta, mas, por se lembrar de detalhes, é muito complicado, né? Né? O número é irracional se ele é racional, sua representação, né? No sistema de qualquer, né? Ela tem uma representação infinita em qualquer sistema posicional, independente da base. E ele falou isso, né? Eu sei que ele, inclusive, eu acho, inclusive, que ele foi dando ideia, porque nem tudo ele demonstrou, né? Porque não deu tempo. Mas ele foi dando ideia de como isso, acho que chegou a mostrar em algumas bases diferentes, da base 10, né? E falou, ó, qualquer base que seja, isso irá acontecer. Mas, realmente, Eu tenho essa lembrança também, e eu lembro que foi uma aula presencial. Eu ia falar eu acho nisso. que sim. Eu ia falar isso. Eu acho que foi numa aula presencial e Foi. foi no segundo corte da aula. Porque eu acho que foi numa aula que eu fui na primeira, e aí eu precisei sair, e aí ele ficou. Então, assim, eu estou chutando que foi em novembro. Eu vou tentar buscar na minha cabeça aí. Eu achei que era dezembro, aí eu procurei nas aulas de dezembro e eu não encontrei, então pode ser isso, porque se foi em Pode ter novembro, eu sido, realmente pode não ser procurei. final de novembro, início de dezembro, sabe? Naquele limiar aí, naquela última semana, talvez. Eu acho Pode que foi ser, aquelas duas últimas. porque na minha cabeça estava mais fresco, aí eu achei que, assim, não o conteúdo, né? Eu lembrava dele fazendo e falando sobre isso no quadro. Aí eu achei que era essas últimas agora, dia 16 de dezembro, 9, por aí. Eu acho que Então a foi. gente Então, eu achei isso, eu acho que foi realmente. Nessas duas últimas, eu acho que não foi, não. Pode ter sido na primeira de dezembro ou na última de novembro, sabe? Tipo, Então, acho que a gente vai ter que procurar, né? Eu estava procurando se tinha essa mesma dificuldade de vocês, e aí eu estava procurando nos materiais, porque na última atividade tinha muita coisa no slide dele que deu para usar. E aí eu fui no slide 13, lá no materiais de aula, e eu estava pensando se a gente conseguiria utilizar algum daqueles teoremas que tem lá, teorema 1, 2, está escrito assim, análise 3 e representação posicional. Aí tem uma série de teoremas. Será que se eu abrir aqui a gente desenvolve junto? Bora lá. Que aí É, eu estava pensando, materiais digitais? não, roteiro de aula. Roteiros de aula. Lá embaixo tem alguns teoremas. Só que eu também não consegui achar a aula que ele fala sobre. Eu achava que era a aula 19, o encontro 19. ó, mas aí, ó, exemplo 1 já dá É, uma. Eu estava pensando, não sei se
seria uma ideia, mas, por exemplo, né, essa prova aí, essa demonstração, né, porque a questão, ela fala assim, deixa eu abrir ela aqui. Tem aí, Rebeca. Mostra que A pertencente a R+, é irracional, sem somente C tem representação infinita em todo o sistema de numeração posicional de base beta. Conclua que, nesse caso, a representação é não periódica em qualquer base, né? E aí eu estava pensando de talvez, sei lá, tentar por absurdo, alguma coisa, tipo assim, dizer que A pertencente a R+, seja racional, porém possua representação periódica em algum sistema de numeração de base beta. Tentar ir por esse caminho e chegar à ideia de que não existe, que ele sempre vai ser, ele vai sempre ter uma representação periódica, mas não, quer dizer, vai sempre ter, como é que se diz, né? Esqueci, como é que se diz? Você diz hipotetizar que um número irracional pode ter uma representação finita, não é? Uhum. Em qualquer base, e isso chegar a um absurdo. A gente mostrar que realmente ele tem que ser infinita por ele ser irracional, em qualquer base. Em qualquer base, eu estava pensando nessa ideia. Quando vocês trocaram aí o que está sendo exposto, apareceu uma coisa com uma sequência de bases ali, com a base beta. O que é aquilo? Não, antes disso. Foi antes disso. A representação de um número real lá, no sistema de numeração posicional de base beta, é uma expressão para alfa da forma tal, entendeu? Olha lá. Que corresponde... Está vendo? Olha, a representação de um número real no sistema de numeração posicional, se bem que ele fala de qualquer número real, né? É uma expressão para alfa desse somatório que ele está dando aí, em que n pertence a n, né? Que correspondem aos algarismos da representação de A na base, né? Essa expressão pode ser escrita equivalentemente da forma tal. Nesse caso, o primário somatório é uma soma que corresponde a... E o segundo somatório é o limite de uma série que corresponde à parte não inteira de alfa. É isso que eu acho que acontece. Porque eu acho que esse limite da série aí, eu acho que ele não converge. Se eu estou lembrado. É um somatório que corresponde à parte inteira, e o que nos interessa é o segundo somatório, que é o limite de uma série que corresponde à parte não inteira de alfa. Essa parte não inteira é que, se o número é irracional, ela é infinita. Se ela é infinita, é porque essa série não converge. Estou falando besteira? Não. Essa segunda série aí. Então, Diverge. abaixo tem mais alguns teoremas, na página 3. Esse aí. Não, esse aí mesmo, esse teorema 1. Não, aí esse é o que converge para um número real. Aí esse aí, eu acho que não vai ser esse, porque esse teorema, ele fala que é aquele negócio, é até outra questão, que fala que todo número real pode ser escrito como uma série, e toda série converge para um número real. É a questão número... Eu falei besteira, porque ele tem que ser convergente, senão não é um número, né? Não, peraí, qual questão é essa? Aquilo que eu tinha falado, que a primeira parte, aquela primeira série, é a parte inteira, e a segunda série é a parte
não inteira daquele número real. Mas mesmo assim ela tem que convergir, porque se ela não fosse convergente, o cara não seria nenhum número, né? Ó, Ela é esse teorema... convergente, sim. Uhum. Desculpa, Ronaldo, eu te cortei. Não, pode, continua. Esse teorema aí, que a gente botou na tela agora, é a questão número 1b, que toda expressão decimal infinita representa um número real e, reciprocamente, todo número real pode ser representado por uma expressão decimal infinita. Aí é esse teorema aqui, ó. Isso ele falou em alguma aula também. O que significa matematicamente, que ele pede para explicar. Aí é isso, que toda série correspondente converge para um número. A expressão, né, toda expressão decimal infinita quer dizer... Deixa eu ler aqui o que eu escrevi, na verdade, é mais fácil. Dizer que toda expressão decimal infinita representa um número real quer dizer, matematicamente, que a série correspondente a essa expressão converge, pois ela é majorada por uma série geométrica. Então, pelo teste da comparação de convergência de séries, a série correspondente à expressão converge. Aí é Como eu esse tinha teorema. falado, é sempre a série geométrica, né, que prova É, convergência. é Quase que essa tudo. a série não necessariamente vai ser geométrica, mas aí a gente Eu sei, fazendo mas uma comparação, exatamente, ela é menor. Então, se é isso, menor, ela converge, porque a série geométrica converge. isso. Aí o teorema 1 e 2, que são a questão número 1, letra B. Mas a questão número 1, letra B, é só para escrever com palavras, não precisa fazer nenhuma demonstração, não, ó. Tá pedindo só para explicar o significado matemático dessas afirmações e falar da completude do corpo para garantir a sua validade. Aí eu botei essa resposta e é a recíproca, né, que é um C e somente C, né, reciprocamente. Aí eu botei a recíproca disso é que todo número real pode ser representado por uma expressão decimal infinita, quer dizer matematicamente que, dado um número real, existe uma série que converge para aquele número. E eu botei que, se os números reais não fossem completos, não poderíamos afirmar isso. Mas essa parte da completude eu acho que está bem rasa, a minha. Ah, já falei da número B, né? Da letra B, mas a gente volta para A. Eu dei uma lida agora na número 2. A número 2 a gente pode... Ela é bem técnica. Foi, se não me engano, da última aula, naquela outra sala, que ele fez todas as demonstrações, e eu acho que ali a gente é quase que uma cópia, né? Porque esse conceito, que ele botou lá todas as definições com epsilon e delta para todo tipo de limite, né? Que converge para A, que é limite no infinito, que é limite infinito, que tem diferença. Ele foi falando. Então, acho que isso dá para a gente procurar, né? Até não só na bibliografia dele, como em outras bibliografias, eu acho que dá para... enuncia a definição formal, isso aí a gente consegue, né? Porque essa definição formal tem em vários lugares, né? Enuncia uma frase, aí sim, é o que ele sempre gostou, é traduzir né, do matematiquês para o português, o que a gente entendeu daquilo, e depois mostrar que essa coisa do limite, né, no infinito, ele não pode ser utilizado para aquele limite quando x tende a x0, né, um limite convergindo lá para o A. E ele falou disso também. Eu acho que isso não é tão difícil de procurar e ter alguma coisa para a gente poder escrever alguma coisa parecida, entendeu? Porque requer menos da gente, são coisas mais técnicas, né? Não sei o que vocês acham.
Assistindo a última aula do dia 16, que está gravada, ele fala bastante sobre isso. Tipo assim, por exemplo, o desenho ele não faz, mas ele já fez em outras aulas outros desenhos, Isso. que dá para a gente se basear e Aham. construir. Mas a B e a C ele fala nessa aula. Só a D, que é uma demonstração, que ele não fez. Ele fez um que é para o conceito de continuidade. O teorema da caracterização de Exatamente. sequências Aham. para o conceito de continuidade. Aí, tipo assim, eu me baseei também nesse. Eu fui seguindo, assim, o raciocínio, só que aí o negócio é que, ao invés de continuidade, botei limite, né? Aí, só essa D que teve que pensar mais, assim, né? Não que as outras não teve que pensar, né? Que também teve que pensar pra caramba. Mas essa A aí, eu acho que eu achei ela bem difícil de fazer. Por todos os caminhos que eu tentei, eu me perdi. Eu não consegui achar, assim. A do número 2, você tá dizendo? Não, eu tô falando a que a gente estava falando. A do número 1, né? Ah, Isso. vamos voltar aqui É para um, difícil mesmo. então. Eu também não consegui, não, gente. Eu tentei por esse caminho usando esse formato aqui, nessa representação de série. Não consegui de jeito nenhum. Esse negócio que a Rebeca falou do absurdo, eu pensei isso também, só que o problema é que como que a gente representaria o número irracional, né? Porque assim, o número racional a gente bota P sobre Q. Mas e o número irracional? Tipo assim, como que a gente botaria isso para demonstrar? Eu não sabia, Eu sabe? acho que tem que ser por. A opção é por série, né? Aquele A0, Exatamente. A1, A2, Isso, é uma A3. série. Isso. É, vai fazer por série. Acho que é nesse sentido. Agora, me diz uma coisa, gente, desculpa, eu nem ia falar isso, mas. Aqui, ó. Representar o número A, e aí você está representando o número A, né? Então, mas eu não ia perguntar isso, não. Eu ia perguntar o seguinte: que slide é esse que vocês estão dando uma olhada? Que eu falhou a ligação para mim na hora aqui. É esse aqui, ó, representação posicional. Tá em Tá ótimo, roteiros de obrigado. aula. Roteiros de aula. Aí também tem, assim, usou tanto esse representação posicional, quanto esse aqui, continuidade de limites. Assim, eu olhei Sim, os dois para fazer as questões. sim. Obrigado. Aí, tá, tudo bem. Representaria dessa maneira aqui, né? Mas, Não, sei não lá, sei. tem. É a forma com que eu pensei na hora. Falei, não sei nem se é a maneira mais fácil, mas é uma maneira, né? É possível, né? Porque é qualquer número, então irracional também. Sim. Não sei. Bom, gente, então vamos na próxima, depois volta, porque se também ficar rodando em círculo também, depois a gente volta, né? Eu acho que essa 1A vai ficar. É o que a gente falou, é melhor a gente debruçar nela, sobre ela, né, Uhum. ao longo da semana, e aí, com o que a gente for conseguindo fazer, a gente se comunica e vai perguntando, e de repente, mais para o final da semana, a gente marca um outro encontro desse da gente, no dia Uhum. que a gente puder. Então, a 2 a gente já falou. Vocês querem falar mais alguma coisa dela? Você falou, Maria, que o desenho, ilustra essa frase com um desenho. Na última aula, na aula do 16, eu lembro dele fazer vários desenhos. Mas você disse que teve alguma aula que algum desenho também na aula anterior, é isso? Não, esse Ah, tá. desenho desse, no limite no infinito, ele não fez. Pelo menos eu não achei em aula nenhuma. Ele fez outros desenhos, né? Tipo assim, durante algumas demonstrações, outros desenhos, mas esse desenho em si eu não achei.
Eu posso mostrar o meu desenho se vocês quiserem, mas eu não sei se está certo, eu tirei da minha cabeça. Eu acho que se você puder mostrar, mostra e aí a gente debate em cima dele, né? Bom, ver, eu não sei se vai dar para vocês verem, porque tá na webcam. Estão conseguindo enxergar? Mais ou menos. Mais para menos do que para mais, mas enfim. Melhor eu mandar uma foto, então, né, no grupo. Nossa, seria ótimo. Vou mandar, então. Meu Deus, tomara que seja certo, passar maior vergonha. Mas uma dúvida que eu tenho antes do desenho é essas duas questões, a A e a B. Porque a primeira fala, enuncia a definição formal para esse conceito. E aí você vai enunciar a definição de lá, limite, para f de x com x tendendo a mais infinito, limite f de x igual a com x tendendo a mais infinito. E a segunda fala, enuncia a frase expressando o significado matemático. Todas as duas são relacionadas a esse, só que a primeira você vai botar a definição lá, técnica, e a outra vai ser uma coisa mais, né, textozinho, explicando o que que é, seria isso? Isso, eu acho que tá até aqui no roteiro de aula também a definição do limite, quando x tende a x0 e o limite é igual a A, né? Deixa eu botar aqui para ver se eu acho. Aqui, ó, é nessa aula aqui, tá vendo? Que ele pediu para fazer, enuncia as definições, aí é essa primeira aqui, a da questão. E ele fez em sala. Ele respondeu isso aqui. E falou a frase também, que é a resposta para a letra B. Mas aí, ó, a letra A é igual a essa aqui. Igual não, né? É tipo, é nesse estilo aqui, a resposta da letra A. Para todo epsilon maior que zero, existe um K maior que zero, tá? O que x maior que K implica que f de x menos A, dentro do módulo, é menor do que epsilon. É isso. Mas é nesse formatinho aqui. Isso, eu lembro que ele fez em aula até. Ele fez. Igualzinho, tá lá. Anotado. Entendi. Eu fiquei confusa também na segunda parte, que ele fala assim, incluindo todas as condições necessárias. Eu fiquei pensando, então, será que a gente tem que fazer um pequeno enunciado antes de colocar isso que ele fez no quadro? Ou só isso é suficiente? Não sei, não tinha pensado dessa maneira. Esse condições necessárias eu tinha entendido, tipo assim, para botar que o K tem que ser maior que zero. Eu tinha interpretado dessa forma, sabe? Esses Sim, detalhes. quando eu olhei, eu falei assim, gente, tá muito fácil para ser verdade. Eu acho que tem mais alguma coisa, sei lá, para definir o que é uma função, ou, sei lá, alguma coisa assim. Um pequeno enunciado antes. Eu fico pensando, será que é só isso? Por isso que eu fiquei nessa dúvida também. Eu botei também a mesma coisa que ele colocou lá na aula. Eu não acho que tem outras coisas, não. Desde que você fale, as premissas são essas condições mesmo, né? Do K, do delta, né? E a utilização correta dos quantificadores. Isso aqui, né? Ele sempre falava para não sei que arbitrário, para que são as traduções para a língua portuguesa do qualquer que seja e do existe, né? Então é isso aí que a gente tem que ter cuidado, porque ele quer que a gente, inclusive, fale, né? Coloque isso verbalmente. Isso, aí essa parte seria na letra B, né? De botar arbitrariamente próximos ou para valores suficientemente grandes. Então, arbitrariamente o suficientemente. E ele Isso. falou o tempo todo É. sobre os quantificadores, né? Entendi. Isso. Aí isso seria escrever na letra B, essa explicação. Mas eu acho que a letra A é só isso mesmo. Bom, eu tinha entendido dessa maneira. Sim, eu acho que, assim, eu fiquei nessa dúvida, mas pelo pensamento de que só esse pedaço ele já explica
Eu acho que você não precisa se preocupar tanto, porque tem muitas outras coisas para se preocupar em responder, né? Ó, eu mandei o desenho aí no grupo, aí se vocês quiserem dar a opinião de vocês, eu tô aceitando. Aí, eu vou ler aqui o que eu botei na letra B, se você, porque aí é meio que a explicação do desenho, né? O desenho, na verdade, é a explicação da letra A e da letra B juntos. Aí eu botei assim, limite de f de x quando x tende a infinito, A significa que os valores da função ficam arbitrariamente próximos de A, porque A pertence a R, né? Para valores de x suficientemente grandes. Aí eu botei esse desenho aí. Exatamente, é isso aí. Pode até que, se quiser, ilustrar com algum tipo de função que a gente conhece bastante, né, que faz, por exemplo, uma assíntota, né, com eixo do x, né, no sentido positivo, né, porque ela tende a zero. Você pode até, de repente, se quiser fazer, botar uma funçãozinha lá, como exemplo, né, se quiser encher um pouquinho mais a resposta. É mesmo, porque aqui ele falou ilustrar essa frase com um desenho. Acho que se botar o desenho de uma função que isso acontece, serve também. Verdade. E, uhum. Eu tinha interpretado que o desenho tinha que ser usando, né, epsilon, tal, a, essas coisas do limite, mas eu acho que isso que você falou pode ser também. Eu acho que pode ser até as duas coisas, né, uma coisa genérica e um exemplo prático, né? É, verdade. Vocês querem falar alguma coisa da letra C e da letra D? Eu acho que a C ele também fala em aula, dá para a gente usar, se eu não me engano, ele falou. A letra D, ele fez uma parecida nessa última aula também, do dia 16, só que com a de continuidade, né? Deixa eu botar o teorema aqui. Hum, eu sei que é nesse slide agora, não sei se eu vou achar assim errado. É essa? Sequências. Ah, tá. É porque tem que ser do limite no infinito, né? E tem esse aqui, ó, caracterização de limite por sequências. Só que aí é limites sem ser no infinito. Mas aí eu usei isso aqui de base para poder pensar, né? Ao invés de botar, por exemplo, que x tende a x0, que não é o caso, né? X, no caso, tende a infinito. Aí eu É mudei. infinito, isso aí. Isso. Aí, só que aqui ele não fez essa demonstração, a não ser que ele fez em alguma aula de segunda-feira que eu faltei. Mas aí, assim, eu não achei. Aí a demonstração que ele fez, de fato, foi essa daqui, ó. Que é parecida também. Aqui. Não. Aqui. Caracterização de continuidade por sequências. Tá vendo? Que é a mesma melodia, como diz ele, só que com outra letra. Aí essa daqui ele fez essa demonstração com a gente em sala de aula. Aí eu usei de base também para poder tentar fazer. Se vocês quiserem, eu posso mandar também, mas também não sei se está certo, né? É exatamente isso. É. Ah, não, fala, Ronaldo, desculpa.
Não, exatamente, eu fui reler, porque ele quer caracterizar, né, utilizando sequência, né? Exatamente. Olha lá, enuncia e demonstra um teorema de caracterização por sequências para o conceito do limite no infinito de funções. Exatamente. É o caminho, é aquele caminho lá, né? E é só a gente ir mudando, né? Porque aquele era para um limite, quando x tende a x0, e ele dá um número real, né? E aqui ele quer para x tendendo ao infinito. Eu acho que dá para a gente adaptar utilizando essa demonstração, que não é É, tão simples, né? não, não Não é é. simples, não é simples É, mesmo. não é mesmo. É, Não há demonstração em análise que seja muito simples, sabe? As coisas em análise, elas são complexas mesmo, não tem jeito. A coisa do limite, da continuidade, né? As noções topológicas, né? Tudo é sequência, série, tudo é bem complexo. E a gente tem que tomar cuidado, porque cada quantificador, cada vírgulazinha lá que você escorregou, pronto, já mudou o significado totalmente. Mas eu acho que a gente pode tomar como, assim, como ponto de partida, ver essa demonstração e tentar, então, ajustar. Como eu falei, é outra coisa que a gente vai ter que se debruçar e ir tentando durante a semana, porque as demonstrações são sempre complexas, né? Meu Deus do céu. é. Esse eu lembro que quando ele acabou na aula, a gente ficou assim, ó, com ele arregalado. Foi uma das que o próprio Vitor sentiu que a turma teve mais dificuldade de compreender, né? E aí você vê que ele volta, quando ele sente essa coisa, ele fica voltando, e aí ele vai lá, tenta fazer uma coisa desenhada e tudo, mas tem coisas que são muito complexas mesmo. Aí essa eu acho que assim, quem fizer pode compartilhar ou então perguntar lá no grupo, porque não vai ser uma coisa que vai dar para a gente conversar muito sobre agora, né? Não tem muito jeito. Aí a número 3 foi a que eu falei que tem um slide bem parecido, só que sem ser com intervalo, sobre conjuntos, mas que eu não estava na aula que ele resolveu. Eu não sei se ele resolveu, né? E aí eu não tive tempo ainda de tentar fazer essa ainda. Não sei se alguém teve. Se eu não me engano, essa aula foi online, não foi? Foi? Essa aula de intervalos foi online, não foi? Se eu não me engano. Não sei. Eu Na, acho que a, eu não sei porque que eu estou com ela também como se fosse a última aula, porque foi quando ele foi falar de continuidade. E é exatamente a coisa de ser contínua é que faz se levar o intervalo aberto, né, a imagem aberta, se o intervalo é fechado, a imagem é fechada, entendeu? Se o intervalo é limitado, então a imagem é limitada, tudo isso tem a ver, né, ou não, né, com continuidade da função, entendeu? é Ser verdade. verdadeiro ou não. Eu E achei eu não sei se continuidade não foi na última aula, eu não lembro. Se Continuidade foi. foi na última aula online, eu acho. É isso. Foi antes daquela que a gente teve presencial lá, né? Eu Foi na acho que foi, mas penúltima eu não aula. assisti. Você sabe, Ronaldo, se ele falou sobre isso? Tipo, explicou isso de intervalo aberto, levar no intervalo aberto, nananã? Você se Aham, lembra? aham. aqui no meu Agora, caderno, a aula online é pior ainda, né? Porque ele vai falando, ele explica, a gente entende o porquê, a gente vai dando pitaco, mas e depois? Só se pegar a gravação e ver, né? O que cada um foi falando, porque na hora você entende, passa um tempo, você não lembra.
Na aula 8 de dezembro, ele fala sobre intervalos. Mas aí, não é, acredito que não seja ligado à continuidade, mas ele fala muito sobre, ele faz até exercícios com a gente. Essa questão 3 aí, eu não assisti essa aula ainda, eu confesso que eu não sei isso, de intervalo aberto, levar em intervalo aberto ou não. Eu teria que ver ainda, não sei se alguém aqui sabe para compartilhar, né? Tipo assim, sobre o que a gente tem que ver se é verdadeiro ou falso, uma por uma, né? Aí teria que fazer uma por uma mesmo. Não, e olha só, eu lembro que exatamente, ele fez uma junção dessa coisa da função contínua, né, junto com o teorema do valor intermediário, né, que como consequência dele é que a imagem, se você tem um intervalo, a imagem daquele intervalo é um intervalo. E a partir daí, então, a gente vai ter que pensar, olhar lá, legal, o teorema do valor intermediário, porque eu acho que isso aqui ele chegou a mostrar, entendeu? Seja D uma função contínua, se D é o intervalo, sabemos, aqui, ó, em consequência, mas isso aqui eu acho que ele demonstrou, entendeu? Que, como consequência do valor intermediário, uma função contínua, né? Se D é o intervalo, essa função vai levar a uma imagem que é o intervalo também, entendeu? E aí, a partir daí é que a gente vai responder, ó, se é aberto, então ele vai levar num aberto, se é verdade ou não, mas tem que olhar essa demonstração. Agora tem que olhar os apontamentos dele lá, porque não vou lembrar da demonstração, né? Não tem como. Não tem Mas como. deve ter sido nesse dia da aula online, então, porque não foi na última aula. Que na última aula eu estava, né, e eu assisti, e eu também assisti agora, reassisti para tentar fazer, e não foi, não. Então deve ter Então sido na foi última na aula online. online. E ele foi falando do teorema do valor intermediário, entendeu? Para as funções contínuas. E aí, através disso, é que ele leva que se você tem um domínio que é um intervalo, a sua imagem será também, né? Isso é consequência do teorema do valor intermediário, mas a gente tem que olhar o enunciado do valor intermediário. Uma coisa que você tem na cabeça, outra é o enunciado mesmo, né? Formal. É. Também é outra que a gente vai ter que se debruçar. É, é, eu agora estou vendo que vocês disseram que essa atividade é difícil pra caramba. Ela tem Viu? muita demonstração, cara, ou depende de demonstrações que ele fez. Isso. A gente tem que, se não é Ela não fácil é de só demonstrar, conceitual, né? Ela não é só conceitual. 4 tá toda aqui. Aí ele falou que pode escolher entre a 4 e a 5. Eu, para ser sincera, escolhi a 4 porque a 5 é muito grande. Gente, eu saí, voltei agora. Depois eu dou uma olhada no vídeo, mas vocês falaram sobre a 3, eu suponho. Não tivemos muito o que falar, não. É porque a gente chegou à conclusão que a gente vai ter que olhar a aula gravada que ele falou sobre isso. A gente acha que foi a última aula online. Tá. Qual é a... Desculpa, a última, tá, a última aula online. É Foi dia assim. 15, foi dia 15, né? Mas eu não tenho certeza, né? Então, Se não foi dia 15, foi alguma coisa nesse sentido. Dia 15, hoje. Eu vou te falar, sobe para mim, por favor, Maria, um segundo. Desculpe te incomodar. imagina. Se não foi no dia 15, foi no dia 23. Só que no dia 23 foi a terça-feira, então foi aula presencial. Que eu não lembro dessa. 23 não, desculpa, foi a anterior, foi no dia 9. Mas eu acho que não foi não, porque eu estava nela e não lembro disso, pelo menos. Foi no dia 9.
Acho que não foi não, acho que foi no dia 15 mesmo. Eu Patrícia. também não me lembro disso em aula presencial, não. Sabemos que a consequência voluntária. Tá. Beleza. Aí a número 4 é mais parecida com as outras atividades, que é mais reflexiva, tal, né? Conceitual, é uma coisa que inclusive, das nossas práticas, né, das nossas experiências, das coisas que a gente discutiu, né, como intertextos, né, do curso. Aí é mais legal, até porque você é quase uma obra, né? É uma opinião, né? É uma opinião e você justificando a sua posição. E realmente a 4 é mais curta do que a quinta. Eu também acho que vou optar pela 4. Eu gostei bastante da 4, né? Assim, que a gente também discutiu bastante isso, acho que tem o que Isso. falar. Isso aí. Barato. Vocês querem que eu abaixe para 5? Não, eu só queria que vocês falassem, que só a gente conversar um pouco, só para pensar num roteiro para ela. Vocês falaram o quê? Vocês falaram um pouco sobre a ideia tecnicista. Eu estou imaginando, tá? Eu levantei com ideias, mas eu não escrevi. Mas durante a disciplina, comentando sobre. Aí a ideia é que a gente critica a ideia tecnicista, correto? Manifesta e tal, não sei o quê. Explica medindo você se alinha essa crítica. E aí depois colocou exemplo, não foi isso? Mais ou menos essa ideia, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu falei que eu concordo que o curso de cálculo ele não se preocupa muito com a compreensão conceitual, que quer mais que a pessoa saiba resolver, né? Mais ali resolução de exercícios e tal. Aí eu botei alguns exemplos, tipo, do que ele fez em sala, que é contra isso, né? Tipo, comparar os conceitos de limite e de continuidade, que é uma coisa que acaba confundindo muito e que nos cursos de cálculo não faz. Aí eu botei esse exemplo, eu botei falando sobre a questão dos símbolos e variáveis nas definições, né? Para todo também, né? Quantificadores, que a maioria dos cursos de cálculo não tem essa preocupação e tal. Aí Ele eu falou na falei, acho comparação, desculpa, que isso. limite, variável e taxa, né? Que ele falou, lembra? Foi? Isso. Exatamente essa coisa dos cursos de cálculo, né? E eles foram variando ao longo do tempo. No meu caso, inclusive, quando eu dei cálculo 1, nem sei. Eu só fui ver épsilons e deltas, olha, quando eu fiz análise, né, com a Estela, né, lá na minha graduação, vi alguma coisa. E no curso de cálculo era realmente calcular saídas indeterminações nos limites, calcular derivadas, aquelas derivadas loucas que deriva a função que está dentro da outra, não sei o que, implícito, e resolver integrais, né? Usar a integral por parte, etc. Então foi extremamente calcular. O nome cálculo aí coube como uma luva. E aí, quando eu fui fazer funções com o Vitor, aí, porque o curso de funções, ele deu uma série de coisas de introdução do cálculo, e aí ele deu essa visão diferente, né? Essa visão do explicar os quantificadores, conversar sobre a definição, né? Esmiuçar a definição, não de forma tecnicista só, né? Mas realmente os significados. Eu só todas essas coisas, o corte de Dedekind eu só entendi agora. Eu nunca tinha entendido porra nenhuma sobre aquilo, né? Não, mas não mesmo, né? Algumas coisas que ele deu eu só passei a entender
primeiro lá com ele e agora depois no curso de análise dele. Então é isso mesmo, é a coisa, o excesso de tecnicismo só, de demonstrações, sem se voltar para o significado. O que aquilo está significando? O formalismo, ele é necessário? Obviamente que é. Ainda mais no curso de formação de professores, óbvio. Mas atrelado à discussão sobre os significados de tudo, né? Eu, ouvindo vocês falarem, né, o que a Maria falou, e Maria, desculpa, eu acho que eu acabei te cortando, achei que você tivesse parado de falar aqui para mim, e aí eu te cortei, te peço desculpas, tá? E a ideia que eu botei aqui, né, foi assim, né, como são os cursos de cálculo, né, excesso de tecnicistas, né, há espaço para perguntas, né, o apostol, por exemplo, que começa pelo método da exaustão, não começa por limite, né, que é comum, né, existem muitas resoluções de exercício, né, e onde falta talvez a comparação, às vezes, do limite da variável e da taxa, né? A derivação pela derivação e para que serve, né? Para quê? Né? Então, o grande significado do cálculo acaba ficando no sentido da pergunta de para quê? Para que o cálculo, né? Seria mais ou menos essa ideia, né? Acho que sim, acho que é isso mesmo. Tá. E o tecnicismo, ele vai, primeiro, técnicas de cálculo e aplicações práticas, que parece muito o que a matemática que a gente aprendeu muito durante o nosso ensino básico também. A técnica, as aplicações práticas, e que até hoje isso tem sido muito, 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 né, comum e frequente no ensino básico também. Eu tenho um amigo que ele diz assim, eu não demonstro nada não, já bota a fórmula lá, você vê, e um cara que fez, não vou nem falar, puta que pariu, mas Porque fez, tá gravando. não vou falar o nome, mas que fez mestrado, porra, no PEMAT, entendeu? Então, assim, é foda você ver isso do cara. Ele não é que ele nem explique a coisa, não, ele já taca a fórmula e começa a aplicar. Nem a demonstração para ir conversando com os alunos sobre como chegar àquilo, ele faz. Então, é mais ou menos aquilo. O meu cálculo foi assim. Eu tinha uma ficha, inclusive, para decorar a plastificada das fórmulas de derivadas, né? Muita coisa eu ainda sei de cor, né? Das fórmulas de integrais, aquelas fórmulas loucas, enlouquecedoras de integrais trigonométricas. Puta que pariu. Aquilo é enlouquecedor. E eu acho que isso que você falou já é da letra B, né? Que fala da educação básica. E aí você citou essa questão da demonstração, e eu botei isso também. Eu falei que, para mim, toda vez que a gente omite os motivos e a justificativa por trás de um procedimento, né, e manda o aluno só decorar, isso, para mim, é uma coisa tecnicista. Fala aí, Pedro. Não, tô esperando a Maria terminar, pô. Terminei. Não, e aí, isso, exatamente, Maria, eu concordo com tudo que você botou, e eu acho que o exemplo que fica na minha cabeça é um que eu vivi nesse ano, na verdade tem vivido ao longo do tempo, mas que a gente falou bastante nesse ano, que foi o das equações, né? Que é ensinar a equação, passa para um lado, passa para o outro, muda de lado, muda para o outro, né? E você não tem nenhum tipo de raciocínio de por que você está fazendo isso, da onde que está saindo aquilo, da onde que está vindo aquele mais 2, da onde está vindo aquele menos 2, você está dividindo por quê, né? Então, essa questão ali do motivo, né? De para quê, né? As fórmulas, acho que o Ronaldo falou isso, né? As fórmulas de geometria, por exemplo, lá do segundo ano do ensino médio, acho que a gente às vezes fala da plano, né? Você coloca as fórmulas no quadro e, tipo, tá aí, e cadê? Por que essas fórmulas, né? Da onde que veio a fórmula do triângulo?
da triângulo equilátero. O cara coloca lá L2 raiz de 2, L2 raiz de 3 sobre 4 e, tipo, é isso. Não, tá, mas Exatamente. de onde que veio essa fórmula, sabe? E além... pode falar, desculpa te interromper. Não, era isso mesmo, desculpa. E além dessa coisa das fórmulas, da demonstração, que eu acho que é fundamental, tem umas que são mais complicadas, complexas de você fazer, né? Você provar que o volume de uma pirâmide é um terço do volume de um prisma, né? De mesma base e altura, é complicado, não sei o quê, mas tem a imensa maioria dá para você mostrar de onde vem, e eu acho que, inclusive, dá para a gente fazer aquela ideia da matemática mais problematizada, fazer o caminho que aconteceu historicamente até se chegar a uma necessidade de fórmula e tentativa de demonstração da mesma. Entendeu? Acho que tem muita coisa que pode ser feita. Agora, as pessoas, elas simplesmente não fazem, ou por preguiça, às vezes por tempo, às vezes, né, elas se acomodam, porque a gente também tem um sistema que é muito cruel, né, com o professor. Eu sei, vocês são mais novos, né? A gente aí, de repente, está falando de 3 gerações, eu, Pedro, né? Mas é uma loucura, tem que se deslocar daqui para lá, daqui para não sei para onde, para uma correria do caramba. Daqui a pouco o cara fala assim, sabe de uma coisa? Vou dar a fórmula. Aí tem lá o aluno que está dormindo, o outro não sei o quê, então é bem complicado. Então acaba que a pessoa se rende a simplesmente dar a regrinha. A minha dissertação de mestrado, as professoras, desculpa eu falar professora, que é fogo. Eu consegui um professor também, que é meu amigo, né? Tem um site de matemática maravilhoso, depois eu dou para vocês verem, é gratuito. Ele entrou para o Pedrinho, ele foi professor primário do Pedrinho, só que ele fez matemática também. Então, como o meu questionamento era sobre os significados do símbolo A sobre B, né, do símbolo da fração, eu trabalhei com muitos professores, mas a maioria professores, só ele era professor mesmo. Federais, né, municipais, 4 escolas particulares, e elas diziam literalmente isso. Eu olho a regrinha, reproduzo para o aluno e pronto. Eu não sei de onde veio, nem 99% disse assim, eu nem gosto de matemática, não é fácil. Então, a coisa vem lá de baixo, né? Essa coisa da técnica. É a técnica. Fazer a técnica, porque muitos nem sabem de onde vem. Aliás, eu não tinha pensado nisso. Muitas pessoas nem sabem e nem buscam estudar o porquê daquilo. Dão a fórmula e pronto, acabou. Eu acho que é isso mesmo, assim, acho que a gente tá, nossas opiniões bem parecidas, né? Acho que dá para desenvolver uma boa resposta. Pelo menos a 4, né? A 4 a gente teve o que falar. A gente podia falar com o Vitor para a gente fazer uma tese em cima da 4 e tá tranquilo, sabe? Gente, o meu TCC é sobre Maneiro. isso, já tá pronto. Pô, legal, maneiro. Alguém tá servido de seriguela? Tá docinho, gente. Porra. Vocês querem ver 5? Porque pode escolher, né? A 4 ou a 5. Essa aqui é bem grande. Teria que ir descendo aos poucos para poder ler, se for o caso. Mas aí vocês me dizem para eu saber o que eu faço aqui. Mas olha, eu já fiquei cansado só de ver o tamanho. Eu também. Até porque eu ainda falta terminar Aham. a atividade 2, iniciar a 3, e tem aquela parte do depoimento, ou sei lá, o que Isso, a gente tem pode gravar. trabalho, o relato né? de experiência. Isso, relato.
a gente tem que fazer, ou escrever, ou gravar, ou alguma coisa desse, né? Fazer qualquer tipo né, de mídia, desenhar, qualquer coisa. Ainda tem ele também para fazer, né? Algum de vocês fez a proposta? Ou todos foram de relato? Eu fiz o relato Eu vou fazer um relato também. Desculpa, gente, o que você está falando? do Daqui trabalho. de um trabalho. Tem um trabalho individual que cada um vai fazer um relato das experiências que teve, o que o curso, né, mexeu com a gente, Não, calma aí. né? Isso aí, Ronaldo, isso aí é isso ou o trabalho em grupo, que você já fez com a gente, porra. Eu não sabia, não. Então é menos uma coisa para fazer. Porque, Mas, olha de só, repente, eram três atividades, atividade 1, 2 e 3, entendi. e o trabalho 1, que é relato de diferença, ou o trabalho ou embaixo, que era uma outra coisa. É o Caramba, trabalho eu em pensei que era grupo. os dois. Não, a gente fez o trabalho em grupo, que foi Tá, do jogo, dos jogos lá. basicamente. É. Uhum, O que tem que fazer só é a avaliação da disciplina. É uma dúvida. entendi. Alguém aqui ainda não entregou esse relato? Já entregou, Maria? Eu entreguei. Mas você entregou na data ou você entregou depois? Não, ele não falou. Ele falou que não precisava ser na data, não. Eu Ah, entreguei Ele semana passada. disse que tem que lançar até dia 20, não é isso? perfeito. Entendi. O problema é que ele tem para lançar até dia 20. Ele tem que corrigir, né? Isso. É. Tem que olhar, Então, pá, e corrigir e dar a nota. é. Então, acho que é isso, né, gente? Acho que podemos encerrar. Eu acho que a gente pode encerrar e, tipo, pensar que a gente vai se encontrar, se puder, né? A gente se encontra ou a gente manda mensagem. Quem for fazendo, conseguindo fazer as questões que a gente não conseguiu fazer, né? A 1A e a 3, coloca lá no grupo, que aí a gente, ou vai falando, ou a gente marca na quinta-feira, à tarde, É. noite. Eu chego de viagem quinta-feira à tarde. Depois, Uhum. quinta-feira à noite. É isso aí, igual essa aqui, ó, 1 horinha, só pra gente poder matar. Porque no dia 15 a gente faz 15 e 16 e ele corrige. Isso aí. Show de bola. Então, valeu, pessoal. Deixa eu parar a gravação aqui. Valeu. Valeu, gente. Galera. Tchauzinho. Obrigado aí.